Estão me ouvindo? Estamos sim, ó. Belezinha, bora começar então. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou a Ianca e hoje eu e o Rafael a gente vai apresentar para vocês a relação aí entre alergia, veneno, farmacologia e super-heróis, é claro. Quais será que são as chances de você virar um super-herói depois dessa aula? Bom, pode passar, Rafael, por favor. Ultimamente, bastante gente tem falado aí sobre Homem-Aranha, um filme que fez sucesso e tal. E tudo que você deve estar pensando nesse exato momento é, cara, o que isso tem a ver com farmacologia? Pelo amor de Deus. O que vocês estão falando? Onde vocês estão? Onde está a cabeça de vocês e tal? Enfim, a gente promete que a gente vai fazer algumas associações aqui ao decorrer dessa aula com esse assunto. E, para começar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que você faria se você fosse picado por uma aranha? Bom, independente se fosse uma aranha, uma abelha, uma cobra, você teria algumas opções. Duas delas são as seguintes. Ou você viraria um super-herói ou uma super-heroína, só que eu já vou adiantando que talvez isso não aconteça, infelizmente. O João tá falando aí que subiria pelas paredes, enfim. Ou então você recorreria a algum tratamento. Bom, aí eu acho que cabe mais aqui, certo? Pode passar, por favor. Quando você é picado por uma aranha, abelha ou qualquer um desses animais, vão ser geradas o que a gente chama de hipersensibilidade, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Mas em alguns casos, principalmente em casos de que a gente tem vespa, que a gente tem abelha, que são aí a classe dos himenópteros, né? Que são um grupo responsável aí por bastante acidentes alérgicos, que o Rafael vai falar com vocês depois. Nesses casos, uma quantidade elevada de picadas pode levar ao envenenamento. E a triste notícia que eu tenho para dar para vocês ali, que o Toby está até chorando, é que os dois casos podem levar a óbito. Mas e aí, o que você faz? Quando recebeu essa picada e tal, o que vai acontecer? Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que você pode sim virar um super-herói. Como que você vai virar um super-herói? Você pode virar um super-herói simplesmente salvando alguém dessa picada, simplesmente salvando alguém desse envenenamento, dessa hipersensibilidade que vai acontecer. Bom, eu vou começar falando aqui de uma maneira bem resumida com relação a isso, como que vão se desencadear as reações alérgicas no nosso organismo, e aí eu vou dar um enfoque na farmacologia mesmo, aí falando de medicamento e tudo mais. Bom, quando você é picado por algum inseto, sim, João, vamos falar um pouquinho de imuno, bem pouquinho. Quando você é picado por algum inseto, pode ser desencadeada aí no seu organismo uma reação de hipersensibilidade imediata, que é a reação de hipersensibilidade tipo 1. Pode ser desencadeada ela. De um modo geral, ela é conhecida como alergia ou atopia. Só que, assim, na verdade não é bem assim, porque tem algumas outras reações aí no meio desse processo e tal, só que isso daí a gente deixa para a imunologia. Vamos assumir aqui que está resumido a isso, mesmo não estando. Na alergia, também resumindo assim, bem por cima, vai acontecer uma reação vascular, sendo que mastócitos e eosinófilos vão liberar alguns mediadores que vão aumentar a permeabilidade vascular, causar vasodilatação, contração da musculatura lisa brônquica, visceral, etc. E como que vai funcionar esse processo? O que vai acontecer? Quando você tem um primeiro contato ali na imagem, uma primeira exposição a um alérgeno, o que é o alérgeno? Alérgeno ele vai ser o antígeno que vai causar a hipersensibilidade imediata. Sendo que a maioria desses antígenos vão ser proteínas do ambiente mesmo, ou então algum produto animal, algum composto químico, etc. E, enfim, quando você tem o primeiro contato com esse alérgeno, vai acabar desencadeando uma produção de IgE. E a IgE aqui, ela tem um papel central, um papel fundamental nessa parte de reações de hipersensibilidade, que, no caso aqui, na alergia, esse vai ser o isotipo de imunoglobulina que vai ser responsável por sensibilizar os mastócitos. E, além disso, também reconhecer de uma maneira específica o antígeno para essas reações de hipersensibilidade. Bom, quando a gente produz, então, a IgE, ela vai sensibilizar o mastócito, como eu disse. Como que ela sensibiliza o mastócito? Ela se associa, ela se liga à porção Fc
desses mastócitos. E aí, quando ela se associa a essa porção FC, ela prepara esse mastócito para um segundo encontro com esse alérgeno. Bom, então, resumidamente, nesse primeiro momento, o que está acontecendo? O alérgeno ele vai entrar na tua mucosa, e aí ele vai ser processado por uma PC, vai rolar a produção de IgE e sensibilização dos mastócitos, beleza? Resumidamente, é isso. Ok, pode passar por gentileza, Rafa. Caso tenha um segundo contato com esse mesmo alérgeno, continuando aí até a imagem, se você tiver um segundo contato, o mastócito ele já vai estar preparado, ele já vai ter sido sensibilizado para esse alérgeno. Então, o antígeno ele vai direto se ligar à IgE, que está ali presente no receptor do mastócito, e aí vai acontecer uma ativação desse mastócito que vai liberar histamina. Então, de novo, o antígeno se liga na IgE que está lá no mastócito, isso vai gerar um estímulo que vai ativar esse mastócito e provocar a liberação da histamina, beleza? Aí, ali embaixo, tá tipo reação de hipersensibilidade imediata, que é o que a gente tá falando hoje, e do outro lado, reação de fase tardia, que isso daí a gente deixa lá para imunologia, para ver depois. Enfim, a histamina que vai ser liberada, ela é um vasodilatador muito potente, muito poderoso. E se é um vasodilatador, naturalmente, vai causar vasodilatação. Além da vasodilatação, ela também vai causar edema local e um prurido. A histamina, ela se liga na célula a receptores H1. Esses receptores H1, que são específicos para ela, estão presentes em células musculares lisas, endoteliais, vasculares. E quando eles são ativados, eles aumentam o fluxo sanguíneo local e aumentam a permeabilidade vascular. E isso vai caracterizar aquela resposta inicial, né, aquele estágio inicial da resposta inflamatória que a gente aprendeu em imunologia, para quem já fez esse abençoado curso. Enfim, aí o que vai acontecer então? Depois desse estágio inicial da reação inflamatória, tal, tudo que vai suceder vai ser dado pela presença de células imunes, células do sistema imune, que vão chegar ali na área lesionada com mais facilidade, até por conta da vasodilatação que a histamina provocou, e vai dar continuidade aí ao processo da reação inflamatória. Bom, pode passar, por gentileza. Quando a gente fala das manifestações alérgicas, né, como que as reações alérgicas se manifestam, tem vários modos. Aí eu coloquei alguns aqui, como erupções cutâneas, congestão sinusal, broncoconstrição, dificuldade respiratória, mas também tem dor abdominal, tem diarreia, enfim, várias outras formas de manifestação. Porém, a forma mais grave da manifestação da alergia é uma forma sistêmica que a gente chama de anafilaxia. A anafilaxia, os efeitos dela, que são esses que eu coloquei aí, eles vão decorrer por conta da presença do antígeno que foi introduzido, né, daquele alérgeno, a presença dele sistêmica. Então, por exemplo, você foi picado por um inseto e tal, a presença sistêmica deste antígeno, ele vai causar anafilaxia. Ou então, tipo, se não for a presença sistêmica dele, pode ser a absorção dele numa superfície epitelial, etc. Enfim, quais efeitos são esses? Quais são esses efeitos da anafilaxia? Edema em muitos tecidos, diminuição da pressão arterial secundária a uma vasodilatação, extravasamento vascular. E aí, o que vai acontecer? A gente tem uma diminuição de tônus vascular e um extravasamento de plasma, que no caso pode acarretar uma queda de pressão arterial, ou então um choque anafilático. E isso pode levar à morte. Por isso que a gente fala que o quadro de anafilaxia, ele é um quadro muito grave para o teu paciente. Beleza. Você foi picado, desencadeou uma reação alérgica, e aí? O que você faz? Pode passar, por favor. Bom, o que você faria aí com esse paciente? O que você faria, sei lá, se fosse você mesmo? Enfim, o que aconteceria? O que você poderia usar para melhorar esse quadro? Você pode usar as seguintes classes de fármacos: antihistamínicos, glicocorticoides ou a epinefrina. Mas antes de eu entrar, de fato, nessas classes de fármacos, eu preciso falar um pouquinho mais da histamina para vocês. Pode passar, por gentileza. A histamina, como a gente viu, ela vai mediar os processos alérgicos e inflamatórios, ela vai fazer uma broncoconstrição,
Além disso, ela vai fazer também uma contração das células endoteliais vasculares. O que vai acontecer aqui? A célula vai contrair. Quando ela contrai, acaba tendo uma separação entre as células. Imagina várias células contraindo. Os espaços entre elas vai aumentar. Com isso, e isso, no caso, né, vai permitir a liberação de proteínas plasmáticas e líquidos das vênulas, o que vai provocar o que a gente chama de edema. No caso, pápula edematosa. Pápula é um inchaço que a gente tem ali, ok? Então, ali na imagem, a gente vê esse inchaço presente. E, enfim, e a gente está vendo ali também o que a gente chama de eritema. O que é o eritema? Por que ele vai acontecer? Pode passar, por gentileza, Rafa. Devido à vasodilatação que acontece por conta da histamina, em uma situação aí de infecção, lesão e tal, essa dilatação vai provocar um aumento de células sanguíneas. Então, tipo assim, o vaso ele vai engurgitar com sangue. E isso vai acabar provocando um aumento de células imunes e tal, e a presença de um eritema nesses tecidos inflamados. O eritema ele é justamente a bordinha vermelha que está ali. Rafa, você pode voltar rapidinho, só para ver de novo? Tipo, tem uma bordinha vermelha ali ao redor da pápula, que é o eritema. E aí, além disso, a histamina, ela também tem uma ação despolarizante no sistema nervoso. No caso, essa ação despolarizante dela, ela vai causar uma sensação de prurido e dor. Então, se a gente pega essa sensação de prurido e dor junto com a vasodilatação que acontece ali e tudo mais, a gente gera o que a gente chama de resposta de pápula e eritema, que é bem comum e tal, está presente nas reações alérgicas. Bom, pode passar, por favor, Rafa. Agora, falando bem dos medicamentos, né, que a gente tem, das classes de fármacos e tudo mais, os antihistamínicos, eles são antagonistas dos receptores H1, aqueles receptores que eu falei para vocês, né, que a histamina se associa. E, no caso, eles vão atuar bloqueando essa associação da histamina com os receptores H1. A gente tem aí como exemplo a loratadina. Enfim, beleza. Aí, apresentei para vocês aqui os antihistamínicos, né? E a gente falou agora há pouco de histamina. Então, falando da histamina e tal, tipo, considerando o que ela causa, etc., você para e pensa, pô, se eu aplicar o antihistamínico, resolve o meu problema, porque já que eu quero bloquear a ação da histamina e tal, então o antihistamínico resolve. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Vamos entender o seguinte, o antihistamínico, ele vai ser usado sim nos distúrbios alérgicos, ele tem ali uma ação importante, tudo mais, tudo certinho. O que ele vai fazer, né? Eu disse que ele é um antagonista que vai bloquear o receptor H1 da histamina ali para bloquear essa associação entre eles. Isso vai acabar diminuindo os eventos que vão levar à reação inflamatória e até bloquear e tal, vai impedir, né, o aumento da permeabilidade para formar o edema, etc. Só que, tipo assim, eu falei para vocês que isso é o comecinho lá da nossa reação inflamatória. E se a reação inflamatória já estiver rolando e, tipo, já estiver rolando há um tempo, sabe? E o que aconteceu depois daquilo? Como é que fica? Entende? Então, tipo assim, o antihistamínico, ele é utilizado sim, ele é útil sim, só que ele é útil, né, na maioria das vezes, de fato, assim, de maneira eficiente, numa forma profilática, para você se precaver dessa reação alérgica. Então, no caso aqui, tipo, ele é mais efetivo quando usado de forma profilática do que, de fato, depois que já se desencadeou toda essa reação alérgica. E aí você para e pensa, pô, a gente tem aquela anafilaxia, né, que eu falei e tal, que já tá num quadro mais grave, etc. No caso da anafilaxia, a gente tem que lembrar que o alérgeno, ele vai estimular os mastócitos e os basófilos a liberarem bastante histamina, vai acontecer a vasodilatação sistêmica, vai acontecer um extravasamento de plasma, vai acontecer hipotensão. A histamina também, além disso, causa a broncoconstrição, ela provoca um edema na epiglote, é tanta coisa acontecendo que pode levar à morte. No caso, o antihistamínico, ele não consegue resolver todo esse quadro de uma maneira eficiente. Ele é limitado nesse sentido. Por conta disso, para anafilaxia, ele não é recomendado. Aí você fica tipo, nossa, mas como assim? Se o problema está na histamina, meu Deus, como que o antihistamínico não é recomendado? Calma aí que eu já vou contar para vocês. Essa aula é sem spoiler nenhum. Eu vou contar daqui a pouquinho. Enfim, glicocorticoides, outra classe aí que a gente pode usar. Isso, Murilo, obrigada por ficar calmo.
Glicocorticoides. Os glicocorticoides, eles são agonistas dos receptores intracelulares de corticoides. No caso aqui, o cortisol, ele é como se fosse uma base, um protótipo, tanto estrutural quanto funcionamento aqui dos glicocorticoides. Como exemplo, a gente tem a prednisolona. Ele também é utilizado em distúrbios alérgicos, né? Ele é dividido em dois grupos, né? Os fármacos ativos e os profármacos. Mas aí, quando a gente está falando de reações alérgicas secundárias a insetos, a gente utiliza mais as formas tópica e intravenosa dos glicocorticoides. O principal efeito deles vai ser a imunomodulação, principalmente nessa parte de alergia e tal. O que essa imunomodulação vai fazer? Ela literalmente vai modular essa liberação de substâncias, liberação de citocinas que as células vão fazer e vai modular também a ação das células do sistema imune aí, consequentemente. E isso tudo vai diminuir esse ambiente inflamatório, vai reduzir aí essa inflamação. Bom, falamos de antihistamínicos, falamos de glicocorticoides, agora vou falar dela. Vou falar dela que é o agonista adrenérgico. Vou falar dela que ela sim vai resolver nosso problema da anafilaxia. É a epinefrina. A epinefrina, ela vai controlar os efeitos da histamina, né? É como se, tipo assim, ela literalmente fosse guerrear com ela, entendeu? Porque vai estar acontecendo tudo ao mesmo tempo ali. Como que ela faz isso? Ela vai induzir uma broncodilatação e uma vasoconstrição. Então, nesse sentido, ela combate a broncoconstrição e a vasodilatação gerados ali no choque anafilático e, consequentemente, acaba combatendo também a hipotensão. Então, no caso, a epinefrina, ela é o mais recomendado no caso de anafilaxia, justamente por ela ter essa ação mais eficiente contra esses efeitos da histamina. A administração da epinefrina nos pacientes, ela tem que ser o mais rápido possível, no caso. E, no tanto, assim, é errado se você parar e falar assim, não, vamos esperar, vamos usar outros fármacos, outros medicamentos. Vamos aplicar glicocorticoides e antihistamínicos. Você vai ferrar com o teu paciente, entendeu? Então, assim, não rola. Tem que ser epinefrina, ela tem que ser aplicada de uma maneira ali pronta, de uma maneira rápida. E no caso aí, coloquei essa imagem, que ela tem que ser aplicada no terço médio do vasto lateral da coxa, né? De 0,3 a 0,5 miligramas. E isso vai resolver de imediato aí. De imediato não, né? Tipo, tem que ser de imediato para resolver o problema da anafilaxia do teu paciente. Em segunda instância e tal, pode ser utilizado antihistamínico, pode ser utilizado corticoide e tal, mas para aquele momento tem que ser epinefrina. Os três têm importância com relação à alergia e tudo mais. A anafilaxia lembra sempre da epinefrina, mas os três, assim, são importantes nesse tratamento contra as reações alérgicas, tá bom? Bom, era o que eu tinha para falar aqui com relação à alergia. Vou passar a palavra agora para o Rafael, que vai falar com vocês a respeito de veneno, vai falar de um monte de bichinho bonitinho, fofinho. E é isso aí, Rafael, vai lá e arrasa. Tá mutado, tá mutado. Tá. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Vou continuar essa apresentação, que por agora já está muito boa. E se a gente vai falar de venenos e peçonhas, eu acho que é importante a gente, antes de tudo, saber o que significa veneno, né? Porque veneno é muito complexo e na farmacologia é sempre importante lembrar que é a chave do veneno, né? O que é veneno, segundo Oxford? Qualquer substância preparada ou natural que pode, por sua atuação química, é capaz de destruir ou perturbar as funções vitais de um organismo, bem em geral. E se a gente pensa no sentido figurado, às vezes até facilita um pouco essa compreensão. É tudo que corrompe e causa prejuízo, nesse caso moral, mas também prejuízo à homeostase, né? E se a gente vai pensar em venenos e peçonhas, o que é diferente? O pessoal antes, quando a gente falou o tema da aula, falou bastante do Poirot, né? Falou... E qual é a grande diferença de venenos como, sei lá, fugiram venenos agora, mas cianeto. Qual é a grande diferença de um cianeto e de um veneno de cobra? Os venenos de cobra, os venenos animais, na verdade, eles são muito mais complexos. Eles são um
uma substância complexa formada, variando muito a sua composição, e a composição é tão variada que ela vai desde enzimas proteolíticas, metaloproteinases, você tem fosfolipases, você tem hemorraginas, que são proteínas que interferem na cascata da coagulação e que geram hemorragia por consumo, né? Você tem neurotoxinas, que algumas delas vão desde de anticolinesterase até toxinas disruptoras das bombas iônicas, né? Você tem peptídeos antigênicos, né? A gente falou agora de alergia e reação alérgica. Uma coisa secundária, muitas vezes, desses compostos superproteicos, às vezes, são também reações alérgicas, né? E os efeitos dessa composição complexa são dos mais variados, né? Lógico, varia de cada veneno para veneno. Você pode ter destruição tissular, você tem deflagração inflamatória, tanto diretamente quanto indiretamente, por causa dessa destruição tissular. Você tem hemorragia e trombose, né? Principalmente essa hemorragia, na maioria das vezes, como eu falei, por consumo da cascata da coagulação, mas às vezes nem é essa via. Você pode ter paresias, paralisias, parestesias, distúrbios autonômicos, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, e todos esses danos podem chegar até lesão de órgãos, né? Principalmente de rim, mas também pode ter lesão de coração, de pulmões, de cérebro, e um dos efeitos talvez mais graves e mais que a gente luta para não chegar nisso é choque, né? E quando a gente falou desses venenos, eu acho que é mais complexo a gente pensar nesses venenos, o que eu falei antes, que a chave da farmacologia, sei lá, um truísmo da farmacologia a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E quando a gente vai falar de venenos de cobra, você pensa, como assim um veneno de cobra pode ser um fármaco, pode ser até um remédio? Fala isso para todas as milhões de pessoas que usam captopril no mundo, né? Captopril é oriundo de uma toxina, lógico, depois de pesquisas e pesquisas, o captopril, a descoberta do captopril veio a partir de toxinas de uma serpente. Mas tá. Falando um pouco disso, dos venenos, a gente tem que entender os acidentes com esses animais, né? E quais são os acidentes de importância nacional? São acidentes ofídicos com serpentes, acidentes escorpiônicos, episódios de aranismo, né, com aranhas, acidentes lonômicos, que são com lagartas específicas, né, desse gênero lonômica. Você tem os himenópteros, que a Ianca falou antes, que são muito importantes mesmo quando a gente fala de alergia, mas que eles também podem ser muito importantes quando a gente fala de envenenamento. Quando a gente fala de acidentes mais graves, né, é muito diferente, você sente muita dor, e é muito preocupante você receber uma picada de uma abelha, mas se você recebe um enxame de abelha, se você, sei lá, ou se você senta em cima do formigueiro, talvez seja muito mais preocupante, né? Além de outros acidentes menores, mas também importantes. E aí, falando um pouco mais específico de cada acidente desse. A gente tem os acidentes ofídicos, e no Brasil a gente tem principalmente 4 grandes gêneros, né, importantes. 3 desses são da família Viperidae, que são as jararacas, surucucus, cascavéis, que são as do gênero Botrops, a Laquetia e o Crotalus, né? Os botrópicos são as jararacas, as laquéticas são os surucucus, crotálicos cascavéis. Elas têm acidentes muito parecidos, né? E em alguns momentos elas têm até predominância em lugares iguais. Na verdade, o botrópico são 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, né? As laquéticas são a segunda mais frequente, mas acho que são 3%. Crotálico também vai diminuindo. E o elapídico, que são, na verdade, são acidentes com cobras do gênero Micrurus,
são as corais verdadeiras, né, que você tem várias, e elas são de outra família que é Lapídea. E elas são o acidente que menos frequente, mas talvez o mais grave, né? Se vocês conhecerem, se vocês já tiveram aula, ou vocês conhecem a clínica desses acidentes, talvez o botrópico ele seja mais gritante, né? Porque ele tem necrose grande, você tem hemorragia e tal. Mas os elapídicos, eles têm uma ação muito grande nervosa. E essa ação pode matar rapidamente. Você tem também os araneísmos, né? Com as aranhas do gênero Loxosceles, Foneutra e as Lactrodectus. Loxosceles e Foneutra são muito comuns no Brasil, são a aranha marrom e a armadeira, tem umas fotos depois. E a Lactrodectus é a viúva negra, né? Que ela também é menos frequente, na verdade, se eu não me engano, nem é originária do Brasil, mas ela foi importada, então ela é bem importante. Acho que vocês já ouviram falar muito das viúvas negras, né? Aqui a gente tem algumas fotos, né? Da jararaca e da sucuri. Aqui a gente tem uma... Não sei se vocês veem o meu pointer aqui, mas aqui a gente tem uma aranha marrom e aqui a gente tem uma armadeira, né? Aqui a gente tem uma cascavel e aqui a gente tem uma coral verdadeira, né? Micrurus. Aqui a gente tem a viúva negra, que ela é muito importante, e lógico, falando nessa aula, a gente não pode esquecer do nosso aranha, que talvez um acidente com ele nem seja tão ruim, mas sempre é importante a gente lembrar dele. Outros acidentes também importantes são o escorpionismo, né, que são principalmente com gêneros titos no Brasil, que são o titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, titus baiensis, que é o escorpião preto, lepidópteras, não sei se vocês lembram das aulas de biologia. Lepidópteras são as borboletas, né, mariposas, e aí você pensa, como uma borboleta pode ser tão problemática, mas a gente esquece que as borboletas, antes de serem borboletas, elas são lagartas, e como eu falei, algumas lagartas são bem importantes, tem importância médica, né? Várias lagartas podem gerar envenenamento localizado, né? Tipo de toque, vermelhidão, sensação de queimação, e tal, mas o gênero Lonomia é o mais importante quando a gente fala de clínica, porque ele não tem simplesmente uma sintomatologia local, e sim uma sintomatologia sistêmica, que ela pode gerar um quadro hemorrágico bem agudo, bem grave, e é importante lembrar disso, né? São as taturanas, né? A gente tem as himenópodas, como eu falei, a família Apídea, das abelhas, a gente tem a Vespídia, das vespas e dos marimbondos, família Formicídia, das formigas, e além disso, como eu falei, dos outros, né? São um acidente com quinários, né? Caravelas, medusas, águas-vivas, equinodermas, né? O ouriço, alguns peixes, você tem muitos peixes no Brasil que fazem inoculação de veneno, né? E outros peixes ainda que são tóxicos por si só, então você tem problemas ao se alimentar deles. E a gente tem aqui uns casos. Essa foto do escorpião, ela não é nem o título cerulátio, nem o baiense, na verdade é um escorpião que eu mesmo tirei foto, não foi no Brasil. A gente tem aqui a lepidóptera, que é mais importante, que são as lonômias, né? Que são as taturanas. Aqui a gente tem foto de um marimbondo, de formigas do fogo. A gente tem aqui a abelha, a famosa Bumblebee, que ela nem é muito agressiva, mas ela é importante o envenenamento dela. Aqui a caravela portuguesa, quem já se queimou é bem grave. E aqui você tem uns peixes importantes, e aqui o ouriço. Aí tá. Falando agora do tratamento e da terapia. Como a gente pensa numa terapia específica para esses venenos? Sendo que a gente tem que lembrar que esses venenos têm alta variabilidade de composições. Por exemplo, quando a gente vai falar do Botrops, 90% do peso seco do veneno são proteínas, enzimas e tal. E algumas outras, principalmente das aranhas, são toxinas disruptoras, por exemplo, de bombas iônicas, né? Você tem uma composição muito, muito variável, e essa composição ela é interespecífica e intraespecífica, né? Ou seja, ela tem uma variação entre espécies e entre indivíduos.
Então, por exemplo, uma coisa bem importante da gente saber é quando, às vezes, algumas dessas serpentes, você é mordido por essa serpente, mas foi o chamado... não é acidente seco, mas é uma mordida seca, né? Porque... Bate seco. Isso. Porque algum motivo, ela provavelmente fez um bote antes em um outro animal e inoculou todo o veneno. Você tem também alvos farmacológicos distintos, né? Como eu falei, você tem desde metaloproteinases, que vão destruir o tecido, né? A matriz do tecido, até toxinas que vão em disrupção intracelular. Então, você tem uma gama de efeitos muito vastos. E você tem uma necessidade de neutralização muito rápida, né? Porque alguns desses acidentes são devastadores, e ainda mais se você pensar que em alguns lugares, principalmente no norte do Brasil, que tem mais acidente ofídico, você tem dificuldade de chegar num lugar, num posto para atender que consiga fazer a terapia. Se você tem um delta H muito grande, você tem que tratar essa pessoa muito rapidamente, né? E aí você tem ação necrótica, neurotóxicas, que quando são neurotóxicas e afetam a respiração, os músculos da respiração, é morte rápida, né? Você tem uma trombose muito grande, você tem também uma hemorragia muito grande, né? E aí, com isso, a gente não, né? Tem a terapia que se usa, ela é uma terapia com anticorpos neutralizantes halogênicos, né? Porque exatamente devido a essas necessidades, essa é a melhor terapia possível para esses casos, quando existe, né? No Brasil, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Vital Brasil, em 1900 e pouco, ele foi um dos pioneiros ao pensar nisso, em como trabalhar. Ele pensou que existia uma teoria que talvez o veneno de todas as cobras fosse iguais, né? Então, se você arranjasse uma forma de tratar o veneno de uma cobra, você trataria de todos. Só que ele diz que não, ele pensou que não, e a partir disso ele pensou em tratamentos específicos. E a partir disso ele pegou a tecnologia dos soros, né, que já era uma coisa que existia, que era usada em outros lugares, né? Se vocês conhecem o experimento do Pasteur com o soro antirrábico clássico, com soro de coelhos, né? Ele pega essa tecnologia e ele leva para a produção de soro antiofídico. E isso foi revolucionário, né? Isso fez a ciência brasileira ser revolucionária em relação à produção e distribuição de soros, tanto antiofídicos quanto antiescorpiônicos e tal. Hoje em dia aqui, essa foto do meio, não sei se você... Esse aqui é o Oswaldo Cruz, o Vitor Brasil, segurando uma das cobras, né? Esse aqui é o Instituto... ia falar o Oswaldo Cruz outra vez. Vital Brasil, aqui em Niterói, que eles são responsáveis pela produção de soros aqui não no Sudeste inteiro, né? Mas em boa parte do Sudeste. Eles têm alguma... E como eles fazem os soros? Eles coletam o veneno das cobras ou dos outros animais. Eles inoculam principalmente em equinos, né? Porque são animais de grande porte, com um sistema imune muito forte, e eles aguentam quantidades de veneno muito maiores do que seres humanos. Aí, a partir do sangue desses animais, depois que o sistema imune deles, adaptativo, gera uma imunidade humoral, você pega esse sangue, você separa o soro, né? Que eu não sei se vocês lembram, mas o soro, na verdade, é basicamente a parte líquida sem toda a cascata da coagulação. E aí você começa a oferecer esse soro, que basicamente são as imunoglobulinas, né, desse cavalo, para a pessoa, e essas imunoglobulinas vão ter ação neutralizante, normalmente. E isso é genial, não sei se vocês sabem. Aqui a gente tem os soros disponíveis no Brasil, né? A gente tem aqui soro antibotrópico, soro antilaquésico, soro anticrotálico. Esses três, a gente tem eles individualizados
Só que, devido a algumas questões, principalmente por semelhança clínica de alguns desses acidentes e um ambiente, um ambiente, uma sobreposição de nichos ecológicos, não, de ambientes que essas serpentes vivem, você tem a apresentação antibetrópico, anticlaquésico e antibotrópico, anticrotálico, para facilitar o tratamento o mais rápido possível desse paciente. O acidente botrópico, o acidente laquésico tem uma forte característica necrótica, hemorrágica, o anticrotálico também, só que ele também tem uns sintomas neuronais. E aí você tem o antilapídico, você tem o antiaracnídico, que não é simplesmente para aranhas, né, mas ele é para todos os aracnídeos importantes, né, então ele é feito com o veneno da aranha marrom, da armadeira e do Titus cerulatus, do amarelo, e você tem o antilonômico. O Butantan, o Instituto Butantan também produz esse soro anti-escorpiônico em separado. Mas não sei se isso importa muito. Principalmente porque aqui, se a gente se acidentar aqui, quem vai tratar a gente vai ser o Vital Brasil. Tá. Esses soros são maravilhosos, eles revolucionaram o mundo quando a gente pensa em acidentes ofídicos, só que todo fármaco tem suas questões, e pensar numa infusão de gama globulinas, ainda mais heterólogas, é bem complexo. Por quê? Porque, primeiro, essas gama globulinas, como elas são heterólogas, o seu corpo ele pode não reconhecer elas como self, como proteínas self. Principalmente porque a parte FC da gama globulina ela é equina, né? Então, você pode fazer uma reação você pode ter uma sensibilização a essas globulinas e fazer uma resposta de algumas hipersensibilidades variadas, não necessariamente a hipersensibilidade tipo 1. E você pode ter deposição de imunocomplexos, né? Tanto desses anticorpos anti-anticorpos e dos anticorpos dos anticorpos antiveneno com veneno e dos anticorpos antiveneno com os anticorpos anticorpo, você pode fazer deposição desses imunocomplexos, especialmente em regiões de ultrafiltrado, né, rim, cápsulas articulares, e isso pode gerar um processo imune nessas regiões, um processo inflamatório nessas regiões, tanto via clássica do complemento, né, quanto a imunidade humoral, não tem uma imunidade celular, e isso também pode evoluir para a doença do soro. Na verdade, a deposição de imunocomplexos é um fator, a base fisiopatológica para a doença do soro, que ela pode ser tanto aguda, como eu falei, por exemplo, quando a gente tem síndromes nefróticas, depois de uso de soros antiofídicos, quanto ela pode fazer essa deposição e uma reação crônica a essa imunodeposição. E aí vai ser em vários órgãos, não necessariamente principalmente os de filtrado, né? Pode ser pulmão, coração, o próprio rim. E aí você pode ter uma destruição do tecido desses órgãos. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Obrigado. E aqui estão as nossas referências. É isso. Obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, só não garanto que a gente sabe responder. O Rafael deve saber, ele sabe tudo. Arrasaram, gente. Aula muito boa mesmo. Alguma dúvida, gente? A Manu perguntou, mas a Raquel não, a Ianca já respondeu. E acho que é isso, né? Alguma dúvida? Não, acho não. Gente, só para dar um feedback sobre os certificados,
O que eu fiz, então? Estou tentando contato, já mandei 4 ou 5 e-mails, né? Os certificados dos ligantes que ingressaram na última remessa já vão até ser feitos, já vão começar a ser produzidos já, mês que vem até, e os dos ligantes passados ainda não está pronto. Já está pronto, né? Há muito tempo, desde julho. Eu entrei em contato com o coordenador do curso por WhatsApp agora, então agora eu duvido que ele não vai me responder. E é isso, tá bom? Então vocês não fiquem preocupados. Só falta a assinatura deles. O certificado de Pedro assinou em julho. Eu entrei em contato em agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora eu tô falando com ele em janeiro pelo WhatsApp, vamos ver. E esse mês com certeza deve sair, tá bom? Parabéns pela aula. Obrigada mesmo. Vocês estão se dedicando muito. Eu fico muito feliz de ver isso. Porque geralmente na aula interna o pessoal não se dedica assim nas outras ligas. Mas vocês realmente estão se dedicando, então parabéns, tá bom? E o pessoal que já apresentou, por favor, não esqueçam de até o final do mês enviar o post, que eu vou mandar o modelo piloto lá no grupo entre hoje e amanhã. E Ianca e Rafael, a partir do mês que vem, vocês podem enviar o post de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Eu, gente. Tchau, tchau.